Livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Capítulo 117. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica, que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueça, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Embora Emmanuel transcreva palavras de Paulo, o comentário de Paulo não está contido em uma carta, como nós nos habituamos a ler e a comentar as epístolas, as comunidades cristãs criadas por ele, ou não só as comunidades cristãs, mas a epístola aos Hebreus, a Timóteo, a Tito, por exemplo. Este momento em estudo que fazemos, Paulo vivia, está descrito em Atos dos Apóstolos. E lembrando, o antigo rabino Saulo pediu ao médico Lucas, que anotasse os fatos transcorridos depois da crucificação de Jesus. Então, em ordem, Lucas escreve o Evangelho, segundo as informações recebidas por Pedro e os apóstolos, e baseado também no Evangelho de Mateus e de João. Lucas escreve a sequência dos episódios da vida de Jesus até o momento em que Jesus aparece às mulheres no jardim do sepulcro e pede que os discípulos o encontrem na Galileia. Escutamos essa narrativa na semana passada, quando estudamos no Evangelho de Mateus o Ide e ensinai, que Jesus fala aos discípulos na Galileia. Lucas retoma os seus escritos, não mais como evangelista, mas narrando as últimas instruções do Mestre aos discípulos na Galileia, depois da ressurreição. Os estudiosos certificam-se que Paulo gostaria de escrever
o que acontecera com os apóstolos depois da crucificação e o que continuava acontecendo depois de Pentecostes, quando os apóstolos se firmam naquela divulgação que conhecemos dos ensinamentos de Jesus. Lucas narra, por exemplo, o discurso de Pedro em Pentecostes. Eles não estão embriagados como pensais, são apenas 9 horas da manhã. E assim segue o discurso do Pedro. Mas Paulo percebe que não teria tempo para escrever o segmento da vida dos 12 apóstolos. 12, porque depois de Judas, e depois do seu suicídio, Pedro escolhe Matias para substituí-lo. Mas Paulo viaja, atende a todos, escreve as epístolas às comunidades. Então ele pede a Lucas que assuma o seu papel de deixar gravados os Atos dos Apóstolos. Lucas obedece. Mas como nós podemos perceber na leitura dos Atos, o médico se detém sobretudo na figura de Paulo, em suas atitudes e firmeza. Lucas admirava intensamente o apóstolo dos gentios. Então é por Lucas que sabemos de muitos fatos relativos à missão de Paulo. Interessante lembrar que Lucas termina de escrever Atos narrando a prisão de Paulo em Roma. Depois da prisão de Paulo, Lucas não mais escreve. Como é que nós sabemos então um pouco mais sobre Paulo depois da prisão? Pelo escritor da espiritualidade, Emmanuel, em Paulo e Estevão. Alguns apontamentos de Emmanuel depois são comprovados por pesquisas a historiadores da época e até comprovados por escavações arqueológicas na Grécia e na Ásia. E o que Lucas está narrando nesse capítulo 20 de Atos, de onde o Emmanuel retira o tema possuímos o que damos? Nós já comentamos quando estudamos outras epístolas de Paulo, que a estada dele em Éfeso foi longa, junto a João Evangelista, Maria e queridos companheiros. Sabemos que as palavras de Paulo trouxeram pagãos para igrejas de Éfeso, pagãos que deixaram de adorar a deusa Ártemis. Os artesãos e ourives de Éfeso sentiram-se prejudicados em seus negócios. Não vendiam como antes da estada de Paulo. Eles não vendiam mais as estátuas da deusa, as joias que fabricavam e até as quinquilharias. E Lucas descreve assim o tumulto provocado por um ourives chamado Demétrio, que fazia templos de Ártemis em prata, o que proporcionava grandes lucros aos artífices. O Demétrio diz: convoco-os junto com outros do mesmo ramo, e assim ele diz: senhores, sabeis que nosso bem-estar depende desse ofício. Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, como em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e arrastado consigo uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem por mãos de homens. A grande deusa Ártemis poderá perder o prestígio. E fala outras palavras enfurecidas. E se estabelece uma grande confusão. E há então um escrivão da cidade que consegue acalmar os ânimos. E é a atualíssima fala que ele dirige aos revoltados. Vale a pena ler em Atos.
ele diz de Paulo: recorram à justiça para defender cada um de seus direitos. E quando nós lemos, nós vemos a atualidade dessas palavras deste homem. Lucas, logo depois que cessou o tumulto, diz que Paulo mandou chamar os discípulos. Fez-lhes uma exortação e se despediu partindo para Macedônia, a fim de não prejudicar o trabalho da igreja em Éfeso. Mais tarde, voltando às proximidades de Éfeso, mandou chamar os companheiros lá de Éfeso e faz uma despedida e uma exortação longa, da qual retiramos apenas alguns versículos. Agora sei que já não vereis meu rosto, vós todos, por quem passei pregando o reino de Deus. Vigiai, pois, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de vos exortar a cada um com lágrimas. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Sabeis que as minhas necessidades e as do que me acompanham proveram estas mãos. Em tudo vos dei exemplo, mostrando-vos como, por igual trabalho, é preciso socorrer os necessitados, recordando as palavras do Senhor Jesus, quando ele diz: maior felicidade é dar do que receber. Emmanuel, no primeiro parágrafo, escreve o que realmente pensamos quando lemos a passagem evangélica: melhor dar do que receber. Pensamos em dinheiro. Dar bens materiais, porque se damos, até é fácil. Dar bens materiais quando nos sentimos inclinados a ajudar materialmente, ou porque não nos apegamos ao transitório, ou talvez porque valorizamos a necessidade do outro. Ser ajudado para alguns é difícil, porque para alguns é difícil receber. Uma questão de autoestima. Autoestima sofre recebendo. E os bens espirituais? Emmanuel diz que, irradiados de nós mesmos, os bens espirituais, irradiados de nós mesmos, aumentam a alegria que já cultivamos. E Cléia escreveu uma mensagem através de Dona Brunilde, O Momento de Ajudar. Está no precioso livro Os Caminhos da Paz, da editora do Lar de Teresa. E Cléia remete a momentos de nossa vida, momentos de reflexão, de decisão, momentos de parar, momentos de silenciar, e um momento difícil de ser descoberto, e mais difícil ainda de ser vivido, o momento de ajudar. Jesus diz aos seus apóstolos que é mais bem-aventurado dar do que receber. E Cléia, ouvindo Jesus, desdobra o ensinamento e diz por que é difícil ajudar. Porque é dar de si, de nossa construção interna, e não somente o apalpável, o dinheiro, o alimento, o remédio. Dar de nós, do interior da alma, exige uma escuta atenta do outro, avaliando circunstâncias que o outro vive. Exige boa vontade, compreensão, humildade, amor. Se não ajuda, se esvazia.
preciso inspiração para a palavra certa, para o gesto, a ação, sem ferir, sem machucar. Colocarmos no lugar daquele que desejamos ajudar, para que o auxílio chegue ternamente. Como costuma dizer Cleia, ternamente. Há frases curtas de Cleia que gostaria de lembrar inteiramente e internamente no momento de ajudar. No momento de ajudar, antes de falar, afaga. Antes de agir, compreende. Antes de corrigir, pacifica. Não é difícil ajudar, basta que imites Jesus. Ajudar imitando Jesus? Proposta ousada para aqueles que ainda somos. Quem sabe se soubermos realizar uma das 3 propostas de Cleia e lentamente ensaiarmos as outras: afagar antes de falar, compreender antes de agir, pacificar antes de corrigir. Quem sabe nos sentiríamos mais venturosos e serenos. Que o Mestre Excelso nos auxilie a assim fazer.